Olá, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre as retificações. As retificações é o buraco negro aí da cidadania italiana. É justamente em função delas que as pessoas muitas vezes necessitam de uma assessoria, de uma empresa especializada para auxiliar nessa parte do processo, porque qualquer erro aí que você deixe de corrigir ou que passe despercebido, que você, de repente, pela tua falta de experiência, não entendeu, não avaliou de forma correta, você realmente pode perder aí todos os anos de trabalho, inclusive a sua posição na fila, ok? Porque de repente o consulado pode depois não te dar um prazo grande, um prazo significativo aí a tempo de você conseguir corrigir novamente seus documentos. Então, para você não ficar perdendo tempo, gastar dinheiro desnecessário, porque tudo envolve custo, emissão de certidões, contatos e tudo mais, preste atenção em algumas regras que são básicas que eu vou passar aqui, mas esse é um assunto que de verdade ele exige muito conhecimento e bastante conhecimento específico. Então, por mais que eu dê aqui uma pincelada para você, que eu fale os principais erros aí que devem ser observados, não é tudo e realmente precisaria aí de uma aula muito bem específica e quase que passar todo o conhecimento da cidadania italiana para que você entenda de fato quais são todos os erros aí que são necessários. Mas vamos lá, primeiro de tudo, tá? Para retificação você precisa solicitar a certidão inteiro teor. Todas as certidões nos cartórios devem ser nesse formato, porque é nesse formato que consta a certidão, a descrição exata de todo o conteúdo daquela certidão, ok? Então o primeiro passo é solicitar todas em inteiro teor. Geralmente as pequenas diferenças de grafias, elas são bem aceitas, seja no Brasil ou na Itália. Por exemplo, poli para poli com dois L's e poli com L só. Barbosa com S para Barbosa com Z. Mas de qualquer forma, as certidões precisam ter coerência entre elas, né? Ou seja, não deixar dúvidas que se tratam da mesma pessoa. Por exemplo, uma pergunta frequente, né? Meu ascendente italiano foi registrado como Giovanni e as certidões brasileiras consta como João. Isso é muito comum, tá? Devo retificar? Isso é uma pergunta que aparece. Diferenças como Giovanni para João, Giuseppe para José, não precisam ser retificadas. Então tem alguns casos aí de mudança meio até bruscas na sonora, né? E até na própria grafia, que não precisam ser retificados. Então, de fato, tem que buscar aí se enquadra nessas regras que são de mudanças mais bruscas que não tem a necessidade de serem retificadas. O que levar em consideração quando o italiano tem um nome composto, ou seja, né, dois nomes, assim, uma pessoa que vem acompanhada de dois nomes. Se ele foi registrado, por exemplo, como Emílio Pietro e nas certidões brasileiras constar Emílio, não há problema. É a mesma pessoa, certo? Agora, se ele foi registrado como Emílio Pietro e no seu casamento no Brasil consta como Emílio e no registro de nascimento do filho consta como Pietro ou Pedro, aí a gente sugere a retificação. Então veja bem como depende muito de cada caso aí para a necessidade ou não da retificação. O sobrenome do italiano sofreu alterações com o passar dos anos. Isso é muito comum, tá? Por diversas vezes o sobrenome sofre mudança aí com o tempo. Isso é uma coisa bem comum. Algumas são aceitas, tá? São bem aceitas. Vale sempre a mesma regra. Não deixar dúvida quanto à identificação do seu ascendente. Essa é a regra principal. Se você não deixa dúvida, né? Se tá muito evidente, não tem necessidade de retificação. Então isso sempre é importante observar, né? Se não resta quanto à identificação do seu ascendente, se a linha que segue a transmissão da cidadania, se não resta dúvidas, ok? Exemplos, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Malucelli com um L só para Malucelli com dois L's. Bianchi para Bianchim. Nardelli com dois L's para Nardelli com um L só. Também é um outro exemplo. Okay? Quando o sobrenome ou nome muda muito, é necessária a retificação, ok? Nesses casos que a gente viu anteriormente, você viu que não mudou muito, apenas um adicional aí de uma letra, mas que a pronúncia basicamente ficou a mesma, ok? Agora, por exemplo, quando muda para Barusso, para Barroso, aí realmente teve muita mudança e é necessário
a retificação, ok? De acordo com a nossa experiência, eu vou elencar algumas das mais comuns aqui, das mais importantes a serem corrigidas, ok? Então vamos lá. Naturalidade. Isso é um ponto que deve se observar. Por exemplo, na certidão de casamento do italiano consta que o italiano é natural deste estado ou natural desta cidade, quando o correto é natural da Itália. Esse é um erro que deve ser corrigido. Ok? Então, recapitulando, quando o italiano é natural deste estado ou natural desta cidade, quando o correto é natural da Itália. Este é o correto. Datas. Sempre observar em todas as certidões as datas de nascimento, de casamento. Essas duas datas são as mais importantes para serem analisadas. Esse erro é necessário corrigir. Então, por exemplo, na certidão de casamento, né, que você está analisando, constar uma data divergente da certidão de nascimento, tem que ser corrigido. Então, essas datas devem ser observadas. Erros de averbação. Por exemplo, sugerimos sempre a retificação desses erros. Exemplo, vamos lá. Consta no nascimento da Maria que ela se casou em 31/1/2018. Mas na segunda certidão do seu casamento foi no dia 29/8/2018. Isso precisa ser retificado. Como que faz para realizar as retificações desses principais erros? Existem duas vias aí, dois caminhos que devem ser, né, para você fazer as correções. Uma é extrajudicial. Como que funciona? Você faz uma petição, monta uma defesa, uma petição e encaminha direto para o cartório analisar. Então você tem que demonstrar para o cartório, né, que aquilo foi um erro ali enfim, um erro do próprio cartório na hora de digitar, do cartorário, na hora de transcrever, enfim. Se você conseguiu demonstrar e se o cartório aceitou, muito bem, você conseguiu realizar uma retificação extrajudicial. Agora, tem casos que, infelizmente, só por essa defesa junto ao cartório, ele não admite, você tem que recorrer ao judiciário. Aí você precisa contratar um advogado especializado para entrar com essa ação, para pedir a correção dessas certidões. Então, existem esses dois caminhos aí para você, né, ir atrás aí da correção de todos os erros que constarem nas certidões aí da tua árvore. Mas assim, uma coisa que eu falo desde o primeiro vídeo e reforço aqui, retificações é coisa séria, tá? Ela é o escopo do teu processo. Se você não avalia muito bem todos esses detalhes aí, você pode perder anos, perder muito dinheiro, perder tempo. Então, assim, não inicie o seu processo se você tem dúvidas, se você não está seguro disso. Contrate uma empresa especializada que faça uma boa análise, que te dê um bom respaldo aí do que você realmente precisa, dos passos que você precisa seguir. E claro que assim, não adianta só você ter uma análise e depois sair fazendo sozinho, porque as retificações, o que acontece aí no caminho, tá? Por exemplo, você vai tentar uma retificação, a gente sugere uma retificação extrajudicial porque aparentemente ela é um caso que você vai conseguir resolver com o cartório. Só que aquele cartório específico, ele negou esse teu pedido e você vai ter que ir para via judicial. E aí mudou o escopo traçado aí do teu processo, certo? Então assim, e essas mudanças no meio do escopo aí do processo é o que muda o caminho, inclusive, da tua pré-análise. Porque a primeira análise, ela é feita de acordo com a experiência que a gente tem, com todos os casos que nós já atendemos e pensando um pouco na cabeça do cartório que vai receber aquela solicitação e pensando também na probabilidade que nós já tivemos de respostas de outros cartórios com casos parecidos. Então você percebe que aí é uma série de coisas que envolve, são probabilidades muitas vezes, e que se ela é negada em algum momento, se ela não é levada adiante nesse momento, a gente precisa buscar outras alternativas. E essas alternativas, quem consegue aí administrar é só quem é especializado realmente no assunto. Então é isso que muitas vezes empaca o teu processo de cidadania italiana quando você decide fazer sozinho, né? Porque você se depara a esse tipo de situação e você não tem experiência, você tá se aventurando com isso e acaba sofrendo aí para conseguir concluir. Então, o primeiro passo, se você percebe que o seu caso tem muitas diferenças de grafia, de datas, coisas a serem corrigidas,
não perca tempo, não tente se aprofundar muito nisso, porque a não ser que você esteja aposentado, com bastante tempo, relaxando na vida, não tenha muitas tarefas para fazer, que você se dedique realmente a isso, porque não é uma tarefa tão fácil e existem empresas aí, pessoas sérias para te oferecer esse serviço de forma segura e eficiente, ok? Espero que eu tenha ajudado. E espero vocês aqui no próximo vídeo da nossa série de vídeos sobre cidadania italiana para ajudar você a desmistificar todo esse processo e chegar logo no teu objetivo, que é ter o passaporte vermelho. Obrigada e até o próximo!